Muito bem-vindo, obrigado aí por acompanhar este tutorial junto aqui ao meu canal do YouTube. Nele eu vou falar a respeito dos modos de trabalho na área espacial do Blender 3D. Vamos falar também a respeito de portas de visualização de sombreamento da janela 3D. Vamos clicar aqui fora para sair da tela de abertura. Não é difícil notar que na janela principal, que é essa área de trabalho, onde nós estaremos aqui focados intensamente aqui durante os tutoriais de introdução, que existe alguns menus na parte inferior, a exemplo de visualizar, selecionar, adicionar, objeto. E aqui nós vamos ter algumas janelas de seleção que podem ser clicadas com o botão esquerdo do mouse. A respeito dessa primeira janela aqui, clicando com o botão esquerdo, a gente abre uma gama de opções aqui, que são os modos de trabalho nessa janela, que é a área espacial. Depois nós temos uma segunda janelinha, que se clicarmos, nós vamos ter como selecionar o sombreamento da porta de visão. Teremos também aqui a opção de trabalharmos com os pontos de pivô, que é o ponto origem. Temos também como selecionar os manipuladores, conforme vimos aí no tutorial anterior. Temos como orientar os manipuladores através da visualização das normais, do local, global e o cardan. Temos aqui a caixa seletiva, que vai nos permitir trabalhar com camadas junto a esta área de trabalho, como alguns programas de ilustração trabalham, camada 1, camada 2, camada 3, só que um pouco diferente daquele procedimento que estamos acostumados aí no Photoshop. Vamos ver que nós temos também aqui que vão nos permitir trabalhar com a edição proporcional, que veremos adiante, trabalharmos com a atração, trabalharmos com elementos que irão atrair e também definirmos o alinhamento de objetos aí na janela. Temos aqui o ícone de uma câmera, que vai nos permitir visualizar de forma bem rápida aí a imagem do projeto e aqui a animação do projeto. Nós focaremos o nosso objetivo nesse tutorial em duas janelas que serão constantemente utilizadas durante os nossos tutoriais básicos. Se clicarmos aqui nessa primeira caixa de seleção, nós vamos ver que temos alguns modos de trabalho, a exemplo do modo objeto, modo de edição, modo de escultura, pintura de vértices, pintura de influência e pintura de textura. Os nossos tutoriais básicos terão focados apenas nesses dois modos, que é o modo objeto e o modo edição. Cada clique que nós dermos aqui com o botão esquerdo do mouse, nós vamos ter aqui nessa área de trabalho uma forma distinta de atuar junto aos objetos. A exemplo aqui do modo objeto. Clicando nessa janela, nós vamos perceber que se eu clicar com o botão esquerdo, nós vamos manter a janela nessa condição visual que nós estamos tendo aqui. Este modo de trabalho é denominado o modo objeto, porque aqui nessa janela nós iremos atuar diretamente com o volume dos objetos que nós selecionarmos aqui durante a cena. Quando eu falo volume, eu estou falando do objeto por um todo. Quando eu clico no modo de edição, eu mudo essa janela de trabalho 3D para o modo onde nós temos condições de atuar, desta vez não no objeto por um todo, mas em partes que compõem o objeto. A exemplo aqui, nós temos os objetos formados por 3 subobjetos que farão a sua constituição final. A exemplo das vértices, que são os pontinhos representados por cada quina dessa aqui, essas pontinhas aqui, nós estamos utilizando aqui um cubo como exemplo. As arestas, que são essas linhas que unem as vértices, e essas faces aqui, a união de vértices e de arestas, fazendo a composição dessas laterais aqui do objeto. São os elementos que complementarão o esqueleto do objeto 3D. Nós estamos usando aqui o modo de edição. Repare que aqui eu tenho ferramentas pertinentes ao modo de edição. Se eu voltar para o modo objeto, eu tenho ferramentas pertinentes ao trabalho com objeto no modo objeto. Nós não vimos ainda uma janela que vem oculta aqui na lateral direita, que se chama janela ou painel de propriedades. Essa janela, para ela ser ativa, a gente tem 3 formas distintas. A gente pode vir aqui nesse sinal de mais, clicar com o botão esquerdo e a gente consegue ativar a visualização da janela.
É nessa janela aqui que nós vamos ter como trabalhar as propriedades dos itens que compõem aqui a nossa área, a exemplo do cursor, do manipulador, da câmera, da lâmpada, do próprio objeto selecionado e da grid. No modo de edição, se eu clicar aqui, eu vou ter algumas diferenciações na janela direita, como também na janela esquerda. Da mesma forma, pessoal, quando eu clico aqui e mudo para o modo de escultura, observe que as ferramentas que irão aparecer aqui nesse modo de trabalho são ferramentas pertinentes ao trabalho de escultura sobre o objeto a ser modelado. Nós podemos aí, se tivermos criatividade, criar modelos interessantes aqui utilizando esse método. Não é um método que nós iremos focar aqui na nossa introdução. Quando nós mudamos aqui para o modo de pintura de vértices, nós vamos ter a janela com as ferramentas que vão nos permitir trabalhar com os recursos de pintura na malha do objeto através das vértices. Temos aqui, clicando aqui nessa caixa, a opção de vermos algumas formas de pintura, como também, se voltarmos para o modo de escultura, observe que quando eu clico nessa caixa, eu vou ter uma diversidade de ferramentas que permitirão fazer esses efeitos que vocês estão vendo aqui. Aqui embaixo tem propriedades que vão fazer a configuração desses pincéis. Então, voltando aqui para o modo de pintura de influência, na pintura de influência, todos esses modos, a partir do modo de escultura até o modo de textura aqui em cima, nós não vamos atuar aqui junto aos nossos tutoriais básicos. São, na verdade, orientações mais avançadas. Eu não quero entrar neste pormenor agora. Vamos fixar o nosso interesse em cima do modo de edição e do modo objeto. Então, durante os meus tutoriais aqui, nós vamos trabalhar com o modo objeto, que é o trabalho sobre o volume do objeto, e o modo de edição, que é o trabalho sobre o esqueleto dos objetos. E vamos utilizar aqui, como prática, uma tecla de atalho, Tab. Verifique que eu alterno o modo de edição para o modo objeto. Clicando o Tab novamente, eu mudo para o modo de edição. Então, sempre a tecla Tab vai servir para essa funcionalidade. Essas janelas aqui, tanto a da esquerda como a da direita, podem ser ocultas ou visualizadas durante os nossos projetos. Vamos ver aqui de que forma. A janela esquerda, que nós chamamos de estante de ferramentas, ela está constituída de algumas guias, e cada guia dessa aqui que eu selecionar com o botão esquerdo do mouse, observe que ela vai ter uma quantidade de ferramentas diferenciadas a depender da guia. E essa janela ela pode ser ativa com a tecla T de tatu. Se eu clicar o T, eu oculto a visão. Se eu clicar o T, eu visualizo novamente a janela. Outra forma também, vou clicar aqui a tecla T para ocultar, é vir aqui no sinalzinho de mais, como nós vimos aí na direita, clicar nessa opção e a gente também tem a possibilidade de visualizar a janela. Outra forma que eu tenho também de ocultar ou visualizar essas janelas é vindo aqui no menu chamado Visualizar. Clicando nele, vocês vão ver que eu tenho aqui as opções Estante de Ferramentas. Observe que o atalho que eu posso usar aqui é a letra T, que está na direita. E tem os painéis de propriedades. O atalho que eu posso usar é a tecla N de navio. Então, se eu chegar aqui e clicar em Estante de Ferramentas, eu oculto. Se eu voltar aqui e clicar novamente em Estante de Ferramentas, eu visualizo a janela. Da mesma forma, aqui na janela que fica no lado direito, nós temos como usar a tecla N de navio para desativar, N de navio para visualizar a janela. Vou clicar o N aqui, podemos usar o sinal de mais e podemos também vir aqui no menu Visualizar, buscar a opção Painéis de Propriedades, que é essa janela que nós estamos manuseando. Observe aqui a tecla de atalho é a tecla N. Clicando nele, eu oculto. Clicando nele, ativo essa janela. Então, são as formas que nós temos aqui para trabalhar tanto no modo de edição como no modo de objeto. Como eu falei a vocês, no modo objeto, eu tenho como atuar no objeto por um todo. Eu posso usar os manipuladores e vocês vão ver aqui que eu, quando manipulo o objeto, eu manipulo um objeto por completo. Se por acaso eu quiser selecionar dois objetos, eu vou selecionar o primeiro com o botão direito, seguro a tecla Shift, seleciono
o segundo com o botão direito do mouse. Vejam que nesse caso aqui, os dois objetos selecionados têm um manipulador aqui bem no ponto intermediário. Nós vamos entender isso em tutorial posterior. Mas se eu manusear aqui, repare que os dois objetos são deslocados por completo. Já no modo de edição, quando eu entro com os objetos selecionados, eu vou selecionar exemplo do cubo. Se nós selecionarmos 3 ou 4 objetos, o último objeto será sempre considerado o objeto ativo. E quando nós entramos no modo de edição, é esse objeto que terá a condição de nós fazermos o manuseio dele aqui no modo de edição. Observe aqui, vou aproximar com a rodinha do meio do mouse, que é o zoom, que esse objeto, como eu falei, é constituído desses pontinhos que podem ser selecionados com o botão direito. Quando eu seleciono o pontinho, eu estou selecionando o que eu chamo o vértice do objeto. Eu não estou selecionando o objeto por um todo. E no momento da seleção, notem que aqui eu tenho os manipuladores, desta vez orientados através da vértice selecionada, não do objeto por um todo. Então, se eu encostar o cursor sobre qualquer uma das setinhas que representam os manipuladores e que tem suas cores baseadas nas coordenadas espaciais explicadas aqui embaixo, segurando o botão esquerdo, quando eu arrastar o mouse, eu consigo transformar o objeto. Olha, eu segurei somente essa vértice e aqui eu movimento. E aquele objeto que tinha uma forma cúbica, eu posso simplesmente, eu vou segurar o botão do meio para o giro orbital. Nós temos como trabalhar as formas do objeto. Nós usaremos muito esse modo aqui para as nossas transformações. Vou usar o Ctrl Z, que eu retorno à última ação. A opção de trabalhar com os subobjetos, que são arestas, vértices e faces, se encontra aqui na parte inferior. Vocês vão ver que eu tenho 3 cubos, que representam a seleção, que são modos de malha. A primeira, que é esse cubo, vai me permitir eu trabalhar apenas com as vértices do objeto. Se eu clicar o segundo cubo, que é o do meio, eu tenho como selecionar agora somente essas linhas que são chamadas as vértices do objeto. Clicando nela com o botão direito, eu posso selecionar uma a uma aqui junto ao objeto. E se eu quiser utilizar o manipulador, eu posso encostar o cursor sobre qualquer uma das setas, a exemplo aqui da X, que é a vermelha, segurar o botão esquerdo, arrastar e eu crio formas diferentes aqui para o objeto. Ctrl Z para retornar. Se eu quiser arrastar para lá, eu arrasto, para cá eu arrasto. Então eu vou fazendo a manipulação através dos subobjetos que compõem o objeto. E por último, eu tenho esse cubo, que vai me permitir, quando eu seleciono com o botão esquerdo do mouse, trabalhar agora com as faces do objeto. A face, na verdade, é a união de arestas e de vértices. Vocês vão ver que as arestas, elas são a formação de união entre duas vértices, que são os pontinhos aqui de quina. Então, selecionando com o botão direito, eu posso clicar sobre qualquer uma parte aqui do objeto. E no momento que eu seleciono, veja que os manipuladores aparecem também na face selecionada. E aqui eu posso, se quiser, utilizar os manipuladores para fazer o arraste da face. Lembrando a vocês que eu estou utilizando um manipulador, que é o manipulador de deslocamento. Se eu quiser utilizar o manipulador de rotação, eu venho aqui embaixo, como nós vimos aí no tutorial anterior, clica nesse terceiro ícone aqui, nós modificamos o manipulador para o tipo de rotação e encostando com o cursor sobre qualquer um dos círculos coloridos, com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando, a gente faz a manipulação, dessa vez de rotação. Vou dar o Ctrl Z. Vamos voltar aqui para o nosso manipulador de deslocamento. Se a minha intenção agora for utilizar o manipulador de escala, eu posso clicar nesse quarto ícone aqui e eu posso encostar o cursor sobre qualquer pontinha quadrada do manipulador de escala, exemplo da verde aqui, que é o Y, segurar com o botão esquerdo. No momento que eu arrasto o mouse, eu posso criar essa diversidade de transformações com o manipulador de escala em cima dessa face que eu selecionei. Bem, pessoal, da mesma forma que nós podemos selecionar um ou mais objetos no modo de objeto, nós podemos aqui também selecionar um ou mais subobjetos no modo de edição.
Vamos clicar aqui para voltar ao manipulador de deslocamento, que é a setinha, e digamos que eu selecione aqui a opção de trabalhar com vértices. Eu vou nesse primeiro cubinho e aqui eu posso, por exemplo, selecionar um ou mais vértices se eu quiser. Eu selecionei essa primeira aqui, vou manter a tecla Shift, clicar com o botão direito na segunda, clicar com o botão direito na terceira. Então eu selecionei essa, que é a primeira, a segunda e a terceira. Da mesma forma como eu faço no modo objeto, selecionando os objetos segurando Shift, eu também posso utilizar aqui no modo de edição. E aqui quando eu fizer o manuseio, eu só atuo em cima dessas três vértices selecionadas. Da mesma forma, clicando aqui em arestas, eu posso selecionar uma aresta. Se eu quiser selecionar outras arestas, eu posso manter o Shift pressionado, clicar com o botão direito nas outras arestas que eu quiser selecionar. Gostando o cursor sobre os manipuladores, eu trabalho apenas com essas arestas que eu selecionei. Idem também para atuação com face. Eu posso selecionar essa face aqui, por exemplo, da esquerda, segurar o Shift e selecionar apenas a face de cima. Então eu vou manter essas duas faces selecionadas. Se eu quiser manipular pelo manipulador, no momento que eu arrastar, eu trabalho apenas com essas duas faces aí selecionadas. Para eu desativar as demais faces que foram selecionadas, eu posso manter novamente a tecla Shift pressionada e clicar com o botão direito. Então, pessoal, dessa forma vocês viram que a gente tem como fazer todos os procedimentos possíveis aqui no modo de edição. No modo objeto, quando eu entro, o manipulador trabalha apenas em cima do ponto de origem do objeto por um todo. Então, se eu quiser manuseá-lo, eu faço toda a atividade aqui de manipulação dele, usar aqui o de rotação, em cima do objeto. E vamos ver aqui que existe também uma segunda janela chamada sombreamento na porta de visão. Essa janela aqui, ela vai nos permitir selecionar a forma como nós vamos visualizar os objetos trabalhados aí na área principal. Exemplo, caixa circulante. Quando eu clico aqui, qualquer objeto, seja ele esférico, seja ele cilíndrico, ele vai aparecer nesse formato de caixa que vocês estão vendo aqui. Eu vou voltar para a visão normal, que é a visão que nós chamamos sólida, e vou adicionar um segundo objeto aqui na área. Já vimos que para adicionar objetos, nós usamos o Shift A. Como o cursor está aqui no centro, o segundo objeto vai ser adicionado aqui nessa posição. Vou digitar o Shift A, vou usar um objeto de malha do tipo esfera, o V. Eu vou clicar aqui, o objeto está aqui dentro. Repare que quando o objeto foi adicionado, o ponto de origem do objeto já surge, o manipulador já surge nele. Então, se eu encostar o cursor aqui na seta verde, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo, eu manipulo esse objeto. Se eu selecionar o cubo com o botão direito, observe que os manipuladores vêm para o objeto selecionado. Então, agora eu posso encostar o cursor na seta verde e arrastar desta vez o cubo. Então, se eu vier aqui na opção de sombreamento na porta de visão, no modo caixa circulante, os objetos eles vão aparecer como se fosse um raio-x, diferente da visualização que eu tenho se eu jogar no modo aramado. Aqui vocês vão ver o objeto sendo visto pelo raio-x, porém nas suas formas, o cubo no formato de uma caixa e a esfera no formato esférico, com uma diversidade de vértices, faces e arestas aqui compondo o mesmo. A visão sólida, que é a visão de inicialização que nós temos, nós vamos ver os objetos no modo sólido. E se nós clicarmos aqui no modo de textura, nós vamos ver os objetos aparecendo na porta de visão aqui 3D, com a iluminação influindo na sua textura. Então, se eu segurar aqui, clicando a lâmpada, observe que a lâmpada, no momento que eu selecionei, aparece com os manipuladores. Como nós vimos, nós podemos também encostar na seta verde e arrastar a lâmpada. Veja que quando eu movimento a lâmpada, a luminosidade no modo de textura tem a influência sobre os objetos, o que não acontece, como vocês vão ver aqui, no modo sólido. Se eu selecionar a setinha e movimentar, vocês não vão ver aqui a influência da iluminação. Então, no modo de textura, eu tenho como ver como é que está a incidência de iluminação e de texturização dos objetos aqui na área. O outro modo que nós temos é o modo material. Aqui nós vamos ter todas as opções
de material trabalhado aqui junto ao objeto. Aqui também nós vamos ter a influência da lâmpada agindo sobre os objetos. E temos por último o que nós chamamos o modo renderizado. O renderizado é o modo como nós veremos os objetos durante o processo do render, que é a apresentação final ou parcial do trabalho que nós estivermos realizando aí junto à área. Então, nós vamos ver toda a texturização, a iluminação, as cores praticadas, as influências de todos os objetos. Então esse modo aqui é como se nós estivéssemos dando o uso do F12. Aqui é o projeto em tempo real. Então é através dessa janela que eu tenho como utilizar o que nós chamamos de modos de sombreamento da nossa visão aqui. Nós vamos usar muito uma tecla que é a tecla Z. A tecla Z vai nos permitir mudar a visão para o modo raio-x, que é o modo aramado, ou o modo sólido. É o que mais utilizaremos aqui durante o nosso processo. Veremos no próximo tutorial já como manipular os nossos objetos para criarmos aqui algumas formas básicas. Até o próximo.